Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Maurício Darzé e nessa aula aqui eu tenho o propósito de te ensinar, da maneira mais objetiva que eu conseguir, um sistema de atendimento que te orienta na identificação do significado da causa emocional de mais de 450 sintomas físicos e emocionais. E não tem só a ver com saber a origem emocional desses sintomas. Eu vou te mostrar como ir muito além disso, acessando, por exemplo, as memórias corporais inconscientes. E melhor ainda, fazer isso com um acesso gentil para desbloquear o processo de autocura do seu cliente. Então, se você é terapeuta e tem interesse em viver de terapia, ou até se você ainda não é terapeuta, mas deseja iniciar um projeto de atendimentos, assiste esse vídeo com atenção, com seriedade, que pode ser que seja interessante para você. Então, qual é o meu plano principal com essa apresentação? É te mostrar que é possível se tornar um verdadeiro terapeuta GPS, partindo de onde você estiver, seja do zero ou de um projeto já em andamento. E deixa eu te mostrar primeiro como viver de terapia não é só possível, mas também necessário, analisando aí números reais. Olha esses números aqui. Essa é a quantidade de pessoas só no Brasil hoje, e eu estou mostrando para você em tempo real. Mas é claro que esses números não provam nada. Mas se pegarmos esses números e compararmos com a quantidade de pessoas no Brasil que tem pelo menos uma doença crônica, aí fica claro o que eu estou querendo te mostrar. Mais de 45% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica, segundo o IBGE. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, do IBGE, como eu disse, que dizia que cerca de 58 milhões de brasileiros possuem pelo menos uma doença crônica. Porém, o número pode ser maior devido à quantidade de pessoas que não realizaram os exames. Ou seja, quase 50% da população do Brasil precisa de cuidados, e isso fica ainda mais claro porque nós estamos falando de doenças crônicas, aquelas que a medicina convencional não está conseguindo resolver. O lucro líquido das operadoras de plano de saúde cresceu 49,5%, cresceu para 17,5 bilhões em 2020, de acordo com os dados aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esse mercado encerrou o ano com 47,6 milhões de usuários, e que representa uma alta de 650 mil pessoas. A receita do setor atingiu 217 bilhões no ano passado. Bom, são essas pessoas que futuramente acabam buscando formas alternativas de tratamento quando começam a perceber que quanto mais investem em medicamentos, mais ficam doentes e mais medicamentos precisam tomar. Perfil clássico de clientes que costumam nos procurar. Por isso, esse método pode ser para você. E para quem é, esse curso? Para quem quer um método completo de atendimento que vai te guiar desde a avaliação até a aplicação profissional, mesmo que você esteja começando do zero. Para quem já é terapeuta e que quer melhorar a precisão e a assertividade das suas avaliações e intervenções. Para você que é da área de saúde, como fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, médica e tantas outras profissões aí de ajuda e de apoio à saúde. Você também que quer aprender um método de acesso às memórias corporais que não usa transe hipnótico e trabalha na fronteira entre a mente consciente e a mente inconsciente, que prefere atender com um método de transformação do ambiente interno do cliente, que não utiliza, por exemplo, catarses e promove resultados de maneira leve e sem sofrimento. Para você que quer traduzir o significado dos sintomas na primeira sessão e conduzir o cliente para a autocura em 3 a 5 sessões. Mas não é para você que não acredita em terapias naturais integrativas, também não é para você que não acredita no potencial de autocura do nosso corpo e que acha que o que cura mesmo são os medicamentos. Não é para você também que está em busca de um botão mágico, que você aperta e resolve todos os sintomas. Mas será que esse método gera resultado mesmo? Tá aqui alguns resultados aí dos meus alunos, mostrando que é possível sim gerar os resultados que eu falei, inclusive antes de terminar o curso. Então tá aqui alguns alunos, o depoimento de alguns alunos aí que fizeram parte aí das nossas turmas, e que hoje são terapeutas e trabalham com o método. Então Marlise, ela diz ali: bom dia Maurício, eu acabei de fazer a sessão com o Gabi, ou seja, Gabi é uma outra aluna do curso, a gente tem essa dinâmica dentro do curso, onde os alunos eles se conhecem e acabam treinando entre si, né? Então ela fala ali: hoje ela me atendeu, o atendimento dela está muito parecido com o seu. O timbre da condução dela, com as percepções que vão surgindo, o convite, o acolhimento, foi muito legal. A sessão com início, meio e fim, com o surgimento das percepções que queriam aparecer, e depois a sensação de que foram ouvidas.
Já falei isso para ela, mas queria compartilhar com você também, já que você não consegue ver todos os atendimentos dos seus alunos. E aí eu fico feliz demais, né, de ver um depoimento desse, uma prova de que o método, né, está gerando resultado, está gerando transformação. Karina diz, tão feliz de chegar em casa e aplicar a germânica, né, que é, é uma das bases do método, na avaliação de hoje, foi fantástico. A paciente já foi atendida por mim em 2010, depois em 2017 e agora procurou novamente com dor cervical. Só precisei olhar para ela e perguntei o que aconteceu com a sua filha nesse período que ela estava longe, né? Tem uns risinhos ali. Ela olhou para mim e disse: "Você soube?", né? Como se a cliente achasse que ela soubesse da vida dela, né? Eu disse não. Ela contou a história, que ela teve um acidente, etc. E eu fui perguntando as coisas e tudo se encaixando. Fiquei tão orgulhosa e grata, né? E ela conta que, lógico, não é um processo de adivinhação, ela não adivinhou, ela não é uma questão intuitiva, nada disso. Ela fez as perguntas certas e objetivas porque ela já sabia qual era a temática, qual era o tipo de trauma que essa paciente tinha sofrido para ter tido aquelas dores naquela época. E aí Tatiana também fala ali. Ontem também apliquei a reintegração no paciente com dor lombar. No processo, ela não me falou nada. Só as sensações, mas não me contou o que aconteceu. Achei até que ela não tinha associado a nada. Quando ela abriu o olho, a primeira coisa que ela disse foi: já entendi tudo. Já entendi o porquê dessa dor. E por que ela voltou agora. Fiquei super feliz. Ela só não quis contar o que tinha acontecido, mas teve todo o entendimento. Ela estava sentindo uma pressão na coluna lombar e a pressão parou na hora. Então, esse é um dos resultados que a gente tem quando a gente trabalha com a informação coerente, com o ponto certo, né, da terapia e as coisas se encaixam, né, realmente como peças de um quebra-cabeça. Então aí a gente tem 3 depoimentos fantásticos, né, nesse caso 3 fisioterapeutas, mas não é uma metodologia só para fisioterapeutas, mas eu tenho uma grande quantidade aí de fisioterapeutas também aí como alunos. E esse aqui é o depoimento de uma aluna, a Lorena, que antes de terminar o curso, inclusive muito antes de terminar o curso, ela me mandou esse áudio, né, por isso que não tem uma imagem aí, e tem uma ilustração aí, me mandou esse áudio me contando como é que estão sendo os atendimentos dela depois que ela entrou no curso da reintegração somato-biológica. Tá, Zé, boa tarde, tudo bem? Desde ontem para eu fazer um áudio e acabei que eu não fiz. Ontem atendi uma paciente e foi muito marcante para mim. E aí veio um pensamento em mim que ela foi abusada, né? Eu pedi, aí eu fui lembrando das coisas da reintegração e fiz com ela. Foi fantástico. Ela se viu com uma angústia, com medo, uma insegurança que nunca melhorava nas sessões, sabe? E aí, quando a gente fez o momento que ela se conectou, a dor que ela sentia, o local, veio a região inferior do abdômen, depois veio para o peito. Aí ela se viu criança de calcinha, agachada na roça e com medo. E aí ela lembrou de tudo, foi abusada por um primo. E no final, aí eu fiz 3 vezes aquele passo a passo, né? Ela não estava mais angustiada, não estava mais insegura, que ela não sabia explicar como, mas a coragem dentro dela estava mais forte e ela não sabia como é que isso vinha acontecendo. Foi muito bacana, sabe? Gostei bastante, fiquei super satisfeita e feliz. Foi muito bacana, sabe, Dazé? Realmente tem muita coisa aí entre o corpo e a mente, as percepções, as origens, né, os conflitos biológicos que as pessoas não têm nem noção. Te agradeço pelo seu estudo, pela sua dedicação, pelo seu apoio e pela sua simplicidade numa riqueza de técnica. E é isso mesmo, é isso que eu quero para minha vida, que as pessoas tenham uma resposta assim sensacional. É a sensação de você poder ajudar alguém assim, deixá-la desta forma é incrível, né? Obrigada, tá? Já esse outro depoimento aqui é de uma aluna que estava ainda no método Bússola e ela estava contando, né, que ela já tinha feito um outro curso, ela já tinha trabalhado com outras metodologias e que não tinha conseguido ainda se encontrar dentro dessa temática, né? E cheguei num perfil de professor como o seu, que eu fiquei surpresa com o conteúdo do Bússola. Legal. Muito surpresa. Eu cheguei a comprar uma formação como terapeuta baseada nas leis biológicas, mas eu devolvi.
eu pedi o cancelamento porque o conteúdo era muito apenas lendo o que estava nas informações do Dr. Hammer, que eu já cheguei a ver alguma coisa, e não tinha didática, né, de transferência da informação para a gente, que é uma informação muito fora da curva, né? E aqui a gente tem mais 3 alunos que deram também um depoimento, que provam, né, que a gente está no caminho certo. E aí Cristiane fala aqui: Maurício, assisti as aulas do Bússola hoje, adorei, facilita muito. Simplifica e compacta, principalmente para o aluno que está tendo o primeiro contato com a germânica. Eu demorei um bocado para associar tudo, porque Cris, ela fala isso porque Cris era uma aluna de antes do método, né? Cris foi uma aluna minha do curso de Medicina Germânica, e aí ela refez o curso quando eu lancei o método. E aí, então, ela disse que antes ela demorou para poder associar tudo, e com o método foi muito mais fácil. Então, ela fazia inúmeras anotações e mesmo assim era difícil. Com a bússola ficou simples demais. E já imprimi todas, né? Que a gente tem um monte de bússolas que eu vou mostrar para vocês depois. E a gente tem Leidy aí também, né? Leidy é uma aluna do Bússola também. E ela diz: é muito conteúdo, gostei muito da didática. O conteúdo é transmitido com muita clareza. Fiz uma outra formação, não concluí, achei muito denso e as intervenções muito complexas. Seu curso me fez entender muita coisa, por isso escolho seguir em frente. Aí quando ela fala em seguir em frente, aí ela está falando dos outros métodos, que durante algum tempo eu vendi os métodos separados e ela anuncia aí que ela vai seguir com os outros métodos. E aí a gente tem Mariama, né? Mariama Brito, que fala: sou absolutamente fã dessa metodologia, sem falar no quanto sou grato pela saúde do meu filho. Vamos caminhar para o 4º ano sem internações e sem crises. Ela está contando aí a história de que ela chegou para mim através do meu trabalho como terapeuta, né? Eu fui terapeuta do filho dela e dela. E aí depois, por ela ser terapeuta também, ela gostou da metodologia, gostou dos resultados. O filho dela tinha asma, né? E tinha crises de asma muito frequentemente. E como ela fala ali, se internava muito frequentemente também com crises. E aí ela vai para o 4º ano, né? Eu atendi o filho dela talvez a primeira vez quando ele tinha uns 4 anos de idade, 3 anos de idade, não lembro exatamente. E isso aí, lógico, ela dá o depoimento de até o momento, 4 anos depois dos atendimentos, ele está lá, está tudo bem. E para te ajudar a entender como eles chegaram a esses resultados, eu vou colocar aqui também para você assistir alguns vídeos curtos de profissionais que hoje trabalham com o método da reintegração, contando como foi a jornada deles durante o curso. Gente, tudo bem? Sou Tatiana, sou fisioterapeuta há 10 anos. E eu, pesquisando sobre o curso de Maurício, eu descobri que era além da medicina germânica, que tinha também uma forma de tratar, que no caso seria a reintegração, né? Eu não entendia muito o que era aquilo, perguntei até Maurício. Maurício sempre foi uma pessoa muito disponível pra gente. Então eu perguntei a ele como é que funcionava, ele me explicou um pouco, mas assim, eu confesso que naquele momento eu não acreditei muito nesse tratamento. Eu fui no intuito da medicina germânica. E quando eu fiz, né, o curso, eu consumi todo o conteúdo logo de medicina germânica, rápido até, fiz todas as aulas. E participava das aulas ao vivo, que sempre tinha a parte da reintegração. E aí, Maurício lançou um desafio, que era pra gente atender um ao outro. E eu adoro ser desafiada. Quando ele lançou esse desafio, eu falei: não, eu vou fazer esse desafio. Só que eu não tinha feito nenhuma aula de reintegração, só sabia pelas aulas ao vivo, né? E foi aí que eu tive que atender minha colega, né? Eu estudei para isso, aí eu comecei a fazer as aulas para atender ela. E foi uma experiência incrível. E quando ela me relatou que a dor dela sumiu naquela sessão, eu fiquei assim, impressionada. Meu Deus, será que é possível mesmo? Eu quero testar em mim, só que como eu não estava sentindo nenhuma dor física, eu não tinha como testar em mim naquele momento. E aí a gente conversando, falei para ela que tinha feito o curso de micro e que eu estava sentindo vontade de aprender algo mais. É como se tivesse um espaço dentro de mim que estava buscando alguma coisa, né? Aí a gente conversando, ela falou assim: Lorena, você já segue Maurício da Zé no Instagram? Aí eu falei: quem é Maurício da Zé? Ela: não, eu fiz uns cursos com ele, é um cara que pesquisa muito. Ela não me disse muita coisa, ela falou: eu não vou lhe dizer não, vá lá, pesquise, acompanhe ele lá. E foi assim, aí eu comecei a seguir, a gente começou a trocar algumas figurinhas nos directs, né? Eu começando a perguntar um monte de coisa da minha família, porque comecei principalmente a me interessar por essa área para buscar melhorar o meu ambiente familiar, porque eu acredito que quando a gente muda o nosso ambiente familiar para a gente cuidar dos externos, as coisas acontecem de uma maneira mais verdadeira, mais eficiente, porque nós estamos também transformados, né? Da Zé, tudo me chamou a atenção, porque assim, parecia que eu tinha encontrado o livro que eu busquei a minha vida inteira, para as respostas de todas dos meus questionamentos, né?
Eu fui lendo, fui ouvindo, e eu falei, meu Deus, era isso que eu estava buscando esse tempo todo, né? Responde muito. E muitas vezes eu fiquei assim, poxa, por que eu não descobri isso antes? Poxa, por que eu não tinha lido isso antes? Depois eu parei com esses questionamentos e falei assim, chegou no momento certo, no momento em que eu passei por um processo de amadurecimento, de um processo de evolução, para compreender todas essas informações que a gente está tendo acesso aí, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, eu olhava os pacientes já da Zé, assim, parecendo que eu já estava tirando o avesso deles, né? Eles falando, aí eu já estava, não, é isso. Então, eu trouxe... A minha experiência, né, que eu tive, que eu queria comentar, como terapeuta, uma colega, né, físio até, me pediu, que já conhecia, né, tinha sido aluna de Maurício, e aí pediu um socorro. Marcela, me ajuda, porque hoje eu atendendo, eu não estou sentindo meus pés, né? Eu não estou sentindo meus pés. Eu fui apertar a lixeirinha da sala para jogar um papel fora e não funcionou. Eu estou desesperada, me ajuda. Ela tinha a dormência dos membros inferiores muito forte e dificuldade de esfíncter, dos dois esfíncteres. E aí a gente fez o primeiro contato, né? Ela fez um contato da época dela de infância, de criança, e ela ficou com aquela angústia muito de estômago e garganta, né, no contato dela. A gente acolheu, conversou com ela e foi bacana. Então, na primeira sessão, ela já me deu um feedback que, Marcela, estou assim, vamos dizer, melhorou 30% da dormência dos meus olhos. Eu falei, ótimo. E aí a gente foi para o contato da segunda sessão, 15 dias depois. Ela estava super ansiosa, assim, com algo, né, para ter o contato de novo, porque a gente começa a querer ter esse contato porque é meio que libertador, vai dando conforto aquilo. E ela fez o contato e persistia um desconforto de estômago e na garganta, né, e algo pulsando dentro dela. E aí ela já foi para casa, Marcela mandou um textão para mim. Marcela, eu tô bem melhor. Tô já 90%, eu tô ótima. O controle do esfíncter melhorou muito. Meu marido tá impressionado. Eu tô contando para todos os meus pacientes, eu tô ótima. Ela mudou, assim, sabe? Ela mudou. Aí na quinta sessão, foi muito legal. Ela teve uma imagem que ela comandava um navio, né? Ela comandava um navio. Ela era a marinheira. Ela descreveu, até perguntei a ela se podia estar falando. Ela me autorizou. Ela descreveu, ela pode contar, ela guiando uma imensidão de água, né, um navio bem grande, e ela guiava. E foi lindo, assim, ela, realmente, essa minha colega, ela tá muito bem, muito bem. Ela é testemunha viva, assim, que a gente fez o ciclo, realmente, né, das 5 sessões. Ela falou assim, mas eu tô com saudade, eu quero fazer de novo. Olá, meu nome é Marlise, eu sou fisioterapeuta, sou aluna de Maurício Darzé, do curso de reintegração somato-biológica, e surpreendentemente, né, nas sessões, nas aulas e nas sessões que eu fiz também como paciente, como cliente, coisas que a gente nem sabia que estavam ali, informações que a gente não tinha, né, que a gente não tem conhecimento, que estão ali e que trazem sintomas, que trazem desconforto. E na sessão, com essa técnica, com essa ferramenta, a gente consegue ter acesso a isso, né? E consegue olhar para o paciente, entender aquilo que ele está dizendo, conduzir de uma forma mais objetiva, para que ele vá buscando essas informações dentro de si, entendendo os sintomas, por que eles surgem, e aonde tratar, o que precisa ser olhado, cuidado. Então isso trouxe muitas transformações para minha vida pessoal, na minha família. E encontrar a medicina germânica, encontrar a reintegração, me trouxe respostas para muitas questões que eu tinha, né? Eu sempre trabalhei nessa questão ortopédica, mais voltada para reabilitação, RPG, né? E, na verdade, eu trabalho com RPP, que é a reeducação postural e psicomotora. Então, eu já trabalhava um pouco dessa questão de psicomotricidade nos pacientes, nesse autoconhecimento, nessa conscientização corporal. E muitos pacientes, eles me perguntavam, né? Muitos mesmo. Ah, Rafa, por que em um braço e não no outro? Por que em um joelho e não no outro? E assim, às vezes a gente não tinha resposta, né? Porque às vezes o paciente era destro e desenvolvia uma patologia no cotovelo esquerdo. Tipo, não fazia sentido. Então, foi baseado nesses questionamentos, né? Ao longo da clínica mesmo, da prática clínica,
que eu conheci a medicina germânica e, através de você, conheci a reintegração e tenho amado muito mais, porque hoje eu consigo, né, achar a resposta e responder para os meus pacientes o porquê de um lado e não do outro. E não do... Exatamente. Então, realmente, assim, abriu o meu campo de visão para muita coisa. Eu consigo hoje aplicar, né, em alguns pacientes e, melhor ainda, me trouxe um autoconhecimento que tem, assim, me ajudado muito a lidar com os meus conflitos, com as minhas questões. Então, assim, foi realmente, assim, um divisor de águas, né? Conhecer e poder estar trabalhando com a medicina germânica e com a reintegração. Tem sido, assim, fantástico. Eu tenho tido experiências muito boas, graças a Deus. Resultados bons também. E autoexperiências, assim, incríveis. Experiência própria. Eu fui procurar você por causa da minha dermatite. E eu tenho dermatite atópica há mais de 7 anos. E tinha crises terríveis. Andava com corticoide na bolsa, porque para qualquer lugar do planeta que eu fosse, eu tinha que ter o corticoide. E hoje, não existe mais. Nem tenho mais o corticoide, não utilizo mais. E o que me motivou a criar esses métodos? A primeira coisa que eu vou falar para você é que eu não sentei um dia e disse, vou criar um método. Não foi assim que aconteceu. Tudo aconteceu como peças que vão se encaixando através dos estudos, né, que eu tinha na época e dos meus atendimentos. E tudo começou mesmo quando eu ainda era fisioterapeuta e atendia clientes domiciliares. Isso mais ou menos em 2010. Minha vida nessa época era uma loucura. Eu saía de casa antes das 5 da manhã, de moto, que era a única forma de dar conta, né, de todos os atendimentos. E também porque, apesar de trabalhar muito, eu realmente ainda não tinha dinheiro para comprar um carro. Eu fazia todo tipo de atendimento. Atendia pessoas com dor, dava aula de treinamento funcional, por sinal, era um péssimo professor de treinamento funcional, mas eu fazia porque eu realmente precisava. Assessorava clientes em corrida de rua. E dentro desse contexto, eu era muito bom em uma área específica, que era a área de terapias manuais. Eu estudava muito isso e, por isso, não sobrava aí muito tempo para me dedicar às outras áreas. E nessa época, eu já me interessava pelo tratamento integrativo, pelas terapias naturais, tanto que antes de me formar em fisioterapia, eu tinha estudado naturopatia em Lisboa, em 2001, já identificado com esse caminho. Eu já entendia que muitos sintomas são causados por questões emocionais. E eu tive a certeza disso quando fui atender uma senhora que já atendia há bastante tempo, e ela sempre estava com dor e tinha uma tristeza evidente. Sabe quando você olha para alguém e consegue sentir que ela está triste? Nesse dia específico, aconteceu algo que me tirou um pouco aí da minha zona de conforto. E eu nunca mais atendi nenhum cliente com o mesmo olhar. Eu lembro que eu sempre saía de um atendimento correndo para fazer outro atendimento. E quando eu terminei esse atendimento específico dessa senhora, eu fui me despedir dela, né? E ela começou a chorar. Eu percebi naquele dia que ela não precisava, né, pelo menos naquele dia, de técnicas de fisioterapia. Ela precisava compartilhar algo e eu era a pessoa que ela sentiu confiança para fazer isso. Porém, quando eu vi ela chorando, eu fiquei completamente perdido e sem saber o que fazer. Eu me lembro de continuar me dirigindo para a porta de saída, enquanto ela me acompanhava em prantos. Eu fui fechando a porta, imagina a cena, fui fechando a porta, olhando para o rosto dela, e com uma expressão que dizia, eu não sei o que fazer, e eu preciso ir embora. Eu não me lembro de ter atendido ela depois disso. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu me senti muito mal. Senti que não tive culpa, mas mesmo assim eu me senti um canalha. Foi a partir dessa experiência e de realmente ver a necessidade de atender, levando em consideração todos os aspectos do indivíduo, que eu iniciei a minha busca. Fora isso, eu era a prova viva que conflito gera sintoma. Essa época também foi quando eu tinha acabado de terminar a minha graduação em fisioterapia e a partir do final da faculdade eu tinha uma coleção de sintomas, tanto físicos como emocionais. Eu sofria de lombalgia, amidalite de repetição, ansiedade, morria de medo de falar em público. Essa última tinha ficado ainda mais evidente porque foi a época que eu tive que apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Lembro que sempre que um professor sugeria um trabalho para ser apresentado, eu já começava a elaborar na minha cabeça
como é que eu ia me livrar dessa apresentação. Eu passava dias elaborando isso, até que chegava o dia, e aí então eu tinha que apresentar com medo mesmo. Foi só um ano depois, mais ou menos, que as coisas começaram a melhorar, né? Eu tive acesso a um conteúdo que mudou a minha vida, já depois da faculdade, numa pós-graduação que eu fiz. Eu fui apresentado nesse dia, nessa aula, as 5 leis biológicas, que é uma filosofia médica que associa sintomas a traumas emocionais. Então, muitas fichas foram caindo ali, né, sobre o motivo de eu ter tantos sintomas naquela época. E aí, através desse conteúdo, eu descobri a causa da minha lombalgia, eu descobri a causa da minha amidalite, né, de repetição, que estava cada 2 semanas eu tinha amidalite. Entendi por que eu tinha tanto medo e ansiedade em falar em público. E aí, além disso, além desse medo de falar em público, eu lembro que eu era uma pessoa expert em não terminar nada, né? Eu começava vários projetos na minha vida e na primeira quando aparecia uma grande dificuldade, aquilo deixava de ser interessante e eu mudava a direção da minha vida para qualquer outra coisa. Isso eu pensei sobre isso durante um tempo e vi que desde criança, desde adolescente eu fazia isso. Então, quando as sensações associadas ao que eu estava fazendo ficavam difíceis, ficavam desconfortáveis, isso me fazia desinteressar daquilo, seja, sei lá, uma arte marcial que eu fazia na infância, seja um trabalho que eu estava fazendo, seja um curso que eu estivesse fazendo. Então, se em algum momento da jornada aquilo me deixasse desconfortável, né, eu percebesse que dali para frente eu teria uma dificuldade para ultrapassar, isso gerava ansiedade. E eu, como eu disse, eu era um expert em mudar o olhar e me direcionar para outro caminho. Entender todo esse processo me trouxe também clareza para saber que isso não era o certo, né? Para saber que existia outro caminho que não envolvia fugir de tudo que me deixava desconfortável. E aí, depois disso, depois de entender tudo isso, eu não consegui mais olhar para nenhum cliente da mesma forma, para nenhum sintoma da mesma forma. Eu comecei a ficar, inclusive, incomodado pela forma que eu atendia e cada vez mais fui tendo dificuldade de atender os meus clientes sem abordar a causa emocional dos sintomas, ou seja, aquilo que eu acreditava, né, que hoje eu acredito que tem que ser abordado. Eu estava, nesse momento aí, no meio do caminho, numa daquelas transições de carreira, né, e morrendo de medo de sair de um tipo de atendimento que me dava retorno financeiro, mas não era o que eu queria fazer mais, para o tipo de atendimento que me daria satisfação e realização profissional, mas ainda não era certo que me traria retorno financeiro. E aí passaram-se meses, né, nessa indecisão, talvez até mais de ano aí nessa indecisão. Porém, enfim, chegou o dia em que eu fiz essa transição. Tive a coragem de tomar a decisão de abandonar o barco e seguir para onde parecia ser mais certo para mim, onde eu sentia que era mais certo para mim naquele momento. E inicialmente eu confesso para você que não foi nada fácil. Eu estava trabalhando com algo que eu amava, fazia muito sentido para mim, mas nesse início eu ainda não sabia como é que eu transformava todo esse conhecimento em terapia, né? E aí, é claro, os meus clientes acabavam não tendo grandes resultados. Então, imagina que eu saí de um tipo de atendimento, né, que eu até era bom, que eu fazia com afinco, né, eu fazia com coerência, porém, por eu não abordar a causa real do que eu estava fazendo, por eu não saber direcionar para a causa real do que eu fazia, eu acabava ficando muito tempo com esse cliente. E aí eu descobri esse método, eu descobri essa informação, né? Não era um método, na verdade, mas era uma filosofia, uma medicina, que ajudava o terapeuta a ir como se fosse um GPS mesmo, para a causa específica do sintoma. Porém, eu comecei a fazer isso, né? Comecei a fazer isso com os meus clientes, levar eles para a causa dos sintomas. Eles me davam feedbacks do tipo, faz muito sentido para mim tudo que você está me falando. Eu realmente consigo relacionar isso que eu vivi com o meu sintoma, mas eu não sei o que fazer com isso. Meus sintomas até estão melhores, mas continuam aqui. Isso me gerava uma frustração gigantesca, né? Porque eu saí de algo que eu acreditava não ser tão eficiente para algo que eu acredito ser eficiente, mas não estava sendo eficiente. Eu saía do consultório todos os dias exausto, cansado. Era como se eu fizesse um esforço enorme para pouco resultado. Passei um bom tempo praticamente ganhando o suficiente para pagar as contas
e aí sobrava um pouco para mim. Então isso foi me inquietando, né? Eu fui buscando possibilidades de ajudar os meus clientes, né? Nessa época eu fiz muitas formações, inclusive. Eu fui estudar hipnoterapia clínica, hipnoterapia ericksoniana, cheguei a fazer umas 20 certificações em hipnose ericksoniana. Fiz mais formações nas leis biológicas mesmo, né? Tanto nacionais como internacionais. E estudei muito a área de desenvolvimento pessoal. E aí, a partir disso, a partir de todos esses estudos, eu fui modelando o meu jeito de atender. E aí foi a partir daí que os resultados começaram a aparecer, né? Essa volta por cima me trouxe confiança para começar agora a ensinar as leis biológicas. Eu dava aulas em cursos, eu dava aula em pós-graduações, inclusive ainda dou aula, né? Viajei muito ensinando, conheci muitos estados e o dinheiro finalmente começou a entrar. Porém, esse ainda não é o ponto alto dessa história aqui. Eu me vi novamente frustrado, pois agora meus alunos estavam tendo a mesma dificuldade que eu tive lá no início, pois eu não ensinava um método, né? Eu ensinava as leis biológicas, como eu aprendi lá no início. Então os alunos terminavam o curso, ficavam extremamente felizes, né? Por agora saber direcionar, né, a origem emocional dos sintomas, porém eles não sabiam também como transformar isso em terapia. E muitos falavam isso para mim, né? Eu ouvi isso durante muito tempo. Professor, eu consigo identificar a causa emocional dos sintomas, eu consigo passar tudo para o cliente fica feliz por entender a causa do sintoma. Alguns clientes melhoram só em saber relacionar, né, essa causa, mas muitos continuam com o sintoma. A maioria dos alunos até usava uma palavra que hoje é muito usada na área de terapias, né? Professor, depois de fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês, como ressignificar? E eu acabava tendo que indicar outros cursos para eles fazerem, né, para complementar essa prática, o que não era problema nenhum, né? Mas eu não gostava nada de ver eles saírem do meu curso com essa sensação de insatisfação. E isso martelou tanto na minha cabeça que eu comecei intuitivamente a fazer rabiscos, né, no papel, buscando formas de facilitar o aprendizado, criando esquemas visuais, né? O aprendizado é muito visual, né? Associando ideias e teorias, criando diagramas para colocar tudo isso, toda essa teoria na prática. E aí um belo dia eu olhei para todo esse material, esses rabiscos aí, e descobri que eu tinha criado um método. O método Bússola das Leis Biológicas. Os meus desenhos e orientações ali realmente funcionavam como uma bússola. E o mais espantoso é que tinha um outro diagrama paralelo a esse que tinha um formato, né, da bússola. Esse outro diagrama tinha um formato de triângulo. E eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é a agulha da bússola. Tanto na teoria quanto na analogia. E nada disso tinha sido pensado antes. Eu não forcei a barra, eu quero que vocês entendam isso. Não foi uma forçação de barra, tipo, eu vou transformar, eu vou fazer isso se juntar com isso. Juro por tudo que é mais sagrado. Não foi assim. Eu fiz uma coisa primeiro e quando eu fui continuando o processo e criando outras metodologias, inclusive essa metodologia era de ensino, não tinha nada a ver com a bússola. E aí quando eu peguei esse triângulo, que é um triângulo, né? E também porque o triângulo ele explica os detalhes que causam o trauma, né? O que é um trauma especificamente? É um diagrama que dentro dele tem várias teorias sobre como o trauma é causado e tal. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, mais na frente. Isso se encaixava perfeito. Ele encaixava em todas as bússolas, inclusive. Aí eu falei, cara, como é que isso é possível, né? Sem querer, eu acabei criando um sistema visual muito coerente. Vocês viram aí que os alunos gostaram muito. Junto a isso, eu tinha criado também uma nova maneira de olhar para os traumas. Eu percebi que o trauma emocional, né, o biotrauma, não era apenas como a gente vê na teoria. Eu descobri que quando a gente vive um trauma emocional, o nosso inconsciente deriva partes dele que a partir daquele momento ficam especializadas em nos proteger daquilo que a gente viveu. Eu já vou explicar isso aqui que eu estou falando, tá? É como se essas partes se engajassem para nunca mais deixar a gente sofrer com a mesma situação. Mas imagine aí várias pessoas, imagine como se fossem várias pessoas tentando te levar para um mesmo objetivo, porém com caminhos diferentes, cada uma tentando te convencer que o jeito dela é o mais seguro. É exatamente assim que o nosso cliente está quando chega para a gente.
ele viveu um trauma, o inconsciente perdeu o senso de segurança sobre aquela situação, né, que foi vivida, derivou partes inconscientes para manter ele seguro e evitar que ele passe novamente por aquilo e sofra com aquilo novamente. Cada parte está tentando convencer o cliente que o seu jeito é o mais seguro e o cliente está congelado nessa experiência, sem conseguir dar o próximo passo no caminho da segurança e da autocura. Eu sei que ainda está confusa essa coisa de várias partes e tal, mas daqui a pouco vai ficar mais claro. Você consegue perceber a relação? Foi assim que eu fiquei também. Né? Coloque esse cliente no meio de um mapa, sem bússola e sem saber que caminhos tomar. Foi assim que surgiu o método Mapas do Biotrauma. A ideia inicial em torno dos métodos bússola e mapas do biotrauma foi solucionar aquela queixa daqueles alunos que estudavam as leis biológicas, né, terminavam o curso e ficavam perdidos, sem saber como colocar em prática. Mas eu acabei indo muito além disso. Eu criei uma maneira de desvendar detalhes ocultos, que nem os clientes, né, teriam como descobrir, e nem o terapeuta que não conhece esse sistema tem como chegar lá. É uma bússola e um mapa que definem a origem emocional do sintoma, detalha o estado do ambiente interno do cliente, traduz a intenção das partes inconscientes e direciona para o objetivo, ou seja, para a recuperação do senso ou da sensação de segurança interna. Até aqui, você já tem um sistema extremamente eficiente de resolução de sintomas causados aí por traumas emocionais. Porém, eu ainda não estava satisfeito. Eu estava estudando há muitos anos as técnicas de como acessar trauma e descobrir formas de fazer isso através das memórias corporais. Estudei os grandes teóricos como Peter Levine, John Pledger, Milton Erickson, o Heike Judge Hammer, o Richard Schwartz, o Eugene Gendley, o Eric Pearl, dentre outros aí que eu posso citar, e que me ajudaram muito, né, nesse processo. E eu fiquei muito feliz por conhecer tantas formas de trabalhar com traumas, mas eu percebi que, apesar de incríveis, elas não se encaixavam 100% com o trabalho com traumas biológicos. Né? O que é um trauma biológico? É o que a gente estuda dentro das leis biológicas. E qual é a diferença, então, né, de trabalhar com esse biológico, esse trauma biológico? A questão é o seguinte, o emocional, né, o nosso estado emocional, ele é resultado de um estado biológico. Ele é resultado, inclusive, dos traumas biológicos. Existem muitas técnicas que tratam a partir do emocional, né? E dá certo, funciona legal, né? Inclusive os psicoterapeutas, grandes psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras fazem isso, né? Trabalham a partir do estado emocional. Mas quando a gente trabalha com as leis biológicas, a gente trabalha com a origem biológica do trauma, que dá origem ao estado emocional. Então, acessar isso através dessas técnicas e de todos esses teóricos que eu falei, não encaixava perfeitamente. Porque os trabalhos eram feitos para trabalhar, desculpa a redundância, né? Os trabalhos eram feitos para ser usados em traumas emocionais. E aí, então, foi que, mais uma vez, e dessa vez intencionalmente, eu me coloquei à disposição aí para desenvolver um método de atendimento baseado nos estudos que eu citei, que fosse 100% criado para o trabalho com as leis biológicas. E surgiu, então, o método reintegração somato-biológica, que segue a linha de raciocínio do trabalho com partes inconscientes. É por isso que se chama reintegração, pois é isso que a gente vai fazer. Reintegrar as partes que estão funcionando de maneira extrema para a sobrevivência do cliente, devolvendo a essas partes a sua função de normalidade. Somato, porque o local onde o cliente acessa esse conhecimento é no corpo, pois no momento que acontece o trauma, a mente racional ela não participa. É como se ela fosse minimizada, dando lugar aos instintos de sobrevivência, que são essencialmente corporais, onde também elas são registradas. Você já pensou no porquê? Sempre que vivemos algo que nos assusta e nos pega de surpresa, nós reagimos de forma completamente incomum? Isso acontece sempre que algo nos pega de surpresa, é vivido de maneira dramática e aguda, né? Algo que realmente tira a gente do nosso eixo, faz a gente se preocupar com aquilo durante algum tempo. Quando é vivido em isolamento, que significa que quando a gente vive um trauma biológico, pode ter 1000 pessoas aqui à nossa volta. Pode ter, sei lá, o nosso grupo, a nossa família, toda está em volta aqui. Mas quando a gente vive o trauma, é como se essas pessoas sumissem, né? O trauma é vivido em isolamento, ou seja, você percebe aquilo em relação a você mesmo. É por isso, inclusive, e até engraçado, né? Engraçado, trágico, mas engraçado, quando a gente vive uma situação, por exemplo, um assalto,
Às vezes a gente sai correndo para algum lado, para algum lugar, e quando a gente para pensar, a gente deixou alguém para trás, né? A gente deixou um parente para trás. Mas a gente saiu correndo não porque a gente planejou isso, não porque a gente planejou, opa, vou correr mais do que ele para o ladrão lá, o bandido pegar ele. Não é exatamente assim. A gente corre por instinto. Não existe planejamento nessa hora. As funções de sobrevivência, né? Os instintos de sobrevivência, eles estão associados exclusivamente a você. E aí cada um vai usar um instinto de sobrevivência diferente. A gente geralmente, inclusive, usa os instintos de sobrevivência relacionados à percepção que a gente teve diante do que a gente viveu. Então, cada um vai usar um tipo de instinto de sobrevivência baseado na forma que foi percebido para ele. E geralmente, essa situação ela foi vivida precoce demais. O que significa que, no momento que aconteceu, eu não tinha maturidade biológica suficiente para poder entender o contexto, né? Para poder lidar com o contexto. Não só, lógico, a maturidade biológica, mas a maturidade biológica ela interfere e é muito importante nesse processo, principalmente se a gente fizer uma comparação. Imagina uma criança que, sei lá, vai para o seu primeiro dia de aula, chega lá, o pai e a mãe dela falam, olha, tal hora eu venho te buscar. Mas é o primeiro dia de aula dela. Ela nunca passou por isso. Ela não conhece esse ambiente. Tudo é novo. E aí, então, por mais que ela confie nessa palavra, nessa frase, né, nessa promessa, pode existir sempre uma preocupação de que os pais não voltem. E de ela estar sozinha num lugar que ela não conhece. Mas se você levar, por exemplo, um adulto, né, para o seu primeiro dia de aula na faculdade, se os pais levarem lá, o pai dá uma carona lá para o filho, primeiro dia de aula na faculdade, ele já conhece isso, ele já domina esse ambiente. Então ele já tem mais maturidade biológica do que essa criança que está vivendo isso. Então, por isso também que grande parte dos nossos traumas, aquilo que realmente nos impactou, né, é vivido na infância, na adolescência e tal. Por conta dessa dificuldade nesse relacionamento com esse ambiente, né, com esse ecossistema que eu ainda não conheço. Então, geralmente também é vivido precoce demais. Essas características, né, elas ativam, como eu falei, instintos de sobrevivência que são disparados inconscientemente no lugar do nosso habitual planejamento. Já pensou se nessa hora que você tomou um susto, você tivesse que pensar sobre a rota de fuga, sobre a velocidade que você vai correr, sobre a direção que você vai correr, sobre a força que você vai usar? Antes de você começar a pensar em tudo isso, você já estaria aí nas garras, por exemplo, do predador, né? Todas essas manifestações fisiológicas e biológicas, além de tudo isso que a gente já falou, além de serem geradas de forma inconsciente e de forma instintiva, por isso elas geram um arquivo diferente do tipo de memória racional. Essa memória que eu estou usando aqui agora, né? Eu lembro de coisas que eu falei, eu lembro do que eu já fiz hoje, eu lembro do que eu comi, lembro do que eu fiz ontem. Mas quando a gente registra um trauma, não é com essa análise que a gente registra. A gente registra com uma análise mais corporal, mais fisiológica. Todo o gestual envolvido no trauma, ele é registrado no corpo e não na mente. Por conta disso, essas memórias elas não são declarativas. Elas têm uma linguagem simbólica, têm uma linguagem metafórica. Elas são sentidas. E é por isso também que a gente precisa saber como acessar. Além de saber como acessar, a gente precisa saber como interpretar elas. E é essa característica que justifica o termo biológica. Não é algo racional, é algo vivido de forma realmente instintiva e biológica. É por isso que a formação em reintegração somatobiológica ela é composta por esses 3 métodos que eu já falei até então. Porque na prática é exatamente isso que você vai precisar. Você vai precisar de um bom sistema de avaliação que te leve aí com precisão de um GPS, de um raio laser, para a causa emocional do sintoma e de um método de acesso às memórias corporais que te permita causar transformações reais nos seus clientes. Uma sessão de reintegração somatobiológica ela até é muito parecida com uma sessão de hipnoterapia, de mindfulness, de psicoterapia, para quem vê de fora. Mas, ao mesmo tempo, ela também é muito diferente de tudo isso. A semelhança está muito associada à postura e no comportamento, né, do profissional e do cliente durante a sessão. E as diferenças elas vão estar mais associadas ao tipo de abordagem, no fato de que na reintegração somatobiológica a gente não usa transe,
a gente não usa catarse, a gente não promove, não provoca catarses, e que o acesso ele é feito numa zona de fronteira, onde a gente conduz a mente racional, que é essa que a gente está usando aqui agora, no encontro com a mente inconsciente. E isso faz toda a diferença. Porque o seu cliente não está em transe inconsciente, né? Ele não precisa desse tipo de profundidade para acessar isso, e nem é uma conversa verbal, racional. O cliente ele fica sempre muito consciente e com a atenção focada em uma região do corpo muito específica. Esse local ele é tratado na reintegração como um salão, onde as nossas sensações ligadas a emoções e memórias, né, dos traumas, elas nos encontram. E isso não é algo criado, inventado, né? Não foi eu que inventei, ninguém inventou isso. É algo embrionário. Nós já nascemos com essa habilidade, não só de sentir isso nesse espaço. Nós, desde que nascemos, somos capazes de acessar isso, essas sensações, e nos guiar por essas sensações. O que acontece? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai criando relacionamentos, que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, né, com esse mundo moderno aqui, a gente vai se distanciando desse sentir, né, de se guiar pelos sentimentos. A gente começa a dar valor ao que é pensado, ao que é lógico, ao que é rápido, ao que é imediato. As nossas ações elas deixam de ser guiadas pelas sensações corporais e começam a ser guiadas por cálculos matemáticos, planilhas, checklists, previsões de tecnologia da informação. E isso tudo, gente, é incrível, né? É fantástico. Tudo isso aí que eu falei, as planilhas, a tecnologia da informação. Mas a gente utiliza tanto isso que quando a gente vai buscar a orientação da nossa sabedoria interna, a gente já não sabe mais como fazer. Reintegrar também é isso. É devolver ao cliente a capacidade de se orientar pela sua sabedoria corporal. Sabe quando a gente fica ansioso e sente aquele aperto no peito, né? Ou um nó na região aqui da garganta ou do estômago, ou um bolo na garganta, né? É desse tipo de sensação que eu estou falando com você. Isso acontece porque toda a emoção está colada em uma sensação corporal. A sensação corporal, inclusive, vem antes da emoção. Você sabe que está ansioso ou ansiosa porque você sente no seu corpo essa diferença e aí você constata: estou ansiosa ou estou ansioso. A gente pode, inclusive, fazer um pequeno e breve exercício para você entender na prática do que eu estou falando. Caso você esteja sentado ou sentada, se coloque de uma maneira confortável e segura para você poder fechar seus olhos um pouco e evitar distrações. Ok, então agora que você já está na postura, na posição ideal, vá fechando seus olhos. E aí eu vou pedir que você busque na tua vida, no que estiver acontecendo na sua vida, que tem te deixado chateada, ou chateado, ansiosa, ou irritada, né, ou irritado, alguma situação que tenha alguma carga emocional. Então pense em algo que tenha alguma carga emocional. Algo que realmente esteja te incomodando, mas talvez algo não tão grande, para que você possa fazer o exercício e continuar assistindo a aula sem se perder durante o processo. Então comece a pensar nisso, comece a pensar nessa situação e deixe que o filme, como se você estivesse aí passando na sua tela mental, o filme dessa situação que você tem vivido. Isso. E à medida que esse filme roda aí, se concentre na parte da história que mais mexe com você, que mais incomoda você. Se dê alguns segundos observando e lentamente vá direcionando a sua atenção para o seu tronco. Para o seu tronco internamente, para a região interna do seu tronco. Você pode inclusive levar a sua atenção para a região do coração, que é um local bem comum de início dessas sensações. Tenha paciência e mantenha uma atenção curiosa nesse lugar. Talvez você não deva se limitar a esse lugar, mas é um lugar onde mais a gente tem essas sensações. É possível que você perceba algum tipo de sensação já se formando aí. Não precisa ser uma sensação grande, alguma sensação forte.
principalmente por a gente ter entrado nisso de forma rápida e breve, pode ser uma sensação pequena se formando, se alimentando aí nesse momento. E caso você precise de mais tempo, tente fazer esse exercício em outro momento, com mais calma. Bom, isso foi só uma tentativa de te mostrar esse recurso que todo mamífero possui, sem exceções. Se você não sentiu, não quer dizer que você não sente, quer dizer que não deu tempo suficiente para você sentir, quer dizer que talvez você não estava no estado mais favorável para sentir isso. A gente, inclusive, tem um passo a passo para levar o paciente, o seu cliente, para um estado, né, onde essa percepção ela é mais sentida, né, nele. E agora, depois de detalhar tudo isso, eu acredito que deve estar mais claro ainda o porquê eu ter nomeado esses métodos como bússola, mapas e reintegração somatobiológica. Como é que muita gente trabalha com a relação entre sintoma e emoções? Geralmente com base na antiga psicossomática, né, que teve seu valor no processo de crescimento e desenvolvimento de muitas teses importantes nesse cenário, porém era baseada em achados fracos e com poucas pesquisas. Na reintegração, você tem um sistema baseado em embriologia, ontogenética, filogenética, etologia e comprovações feitas com tomografias computadorizadas e verificações oficiais, com documentos assinados por médicos da época, relacionando e mapeando cada órgão a seu correspondente na psique, como nessas imagens aqui. Como muitos cursos ensinam a acessar esses traumas, geralmente numa conversa através das memórias racionais e declarativas. E a gente viu que esse tipo de memória não está na mente racional, e sim no corpo do cliente, no seu corpo. Alguns ensinam com hipnose, que é muito bacana. Eu mesmo trabalhei com hipnose por muitos anos, e não há nada de errado em associar essas duas coisas, tá? Eu tenho mais de 20 certificações em hipnoterapia ericksoniana, por exemplo, ou seja, eu gosto disso. E existe um detalhe importante que me fez caminhar para essa nova abordagem. Foi comprovado que o trauma acontece em 3 níveis: na psique, no cérebro e no corpo. Isso quer dizer que para resolver esse trauma biológico, eu preciso fazer esse mesmo caminho, acessando não só a emoção, tem que incluir os aspectos corporais e sentidos do trauma de uma maneira muito particular, incluindo, inclusive, a mente conceitual e o corpo ao mesmo tempo no processo, enquanto nos relacionamos. Lembra das partes que eu falei lá atrás? Enquanto a gente vai se relacionando com as partes que viveram o trauma. Outro fator importante é que muitas técnicas de hipnoterapia visam forçar mudanças, criar cenários diferentes, para fazer a mente inconsciente comprar essa nova ideia aí. E isso também é ótimo e costuma gerar resultados. Pesquisas também mostraram que forçar a mudança nem sempre funciona, ou seja, isso é bom, gera resultado em alguns clientes, mas nem sempre funciona. David Rohm é um dos grandes defensores aí do paradoxo da mudança, que fala sobre como o relacionamento interno compassivo e empático desperta mudanças internas incríveis, duradouras, verdadeiras transformações. É por isso que uma das principais características do método da reintegração somatobiológica é que não tentamos forçar mudanças, e sim a provocamos, para que a mudança venha de dentro, e não por comandos, tá? E não por mudanças de cenário. A gente tem formas de provocar isso para que seja mudado, transformado internamente. Como se mudasse pela própria vontade do inconsciente. Não por convencimento, mas por ter se sentido ouvido, testemunhado, né, compreendido. E mais uma vez, eu quero dizer que não há nada de errado nas técnicas que eu falei antes. Eu só estou mostrando uma forma nova de transformar esse biotrauma aí. E como é o caminho do aluno nessa jornada? Primeiro, você vai começar pelo método Bússola das Leis Biológicas, que vai direcionar todo o passo a passo da sua avaliação e identificação das fases do biotrauma que o seu cliente está passando. E lá nessa fase, você vai ter acesso à nossa bússola, né? E nessa bússola você vai aprender passo a passo, ou seja, cada bússola dessa é uma etapa que você vai seguir no curso, vai construir a sua primeira bússola, depois você constrói a sua segunda, a sua terceira e, por fim, a sua última bússola, que é quando você junta todo o aprendizado associado a esse método. Além disso, lembra que eu falei para vocês, lá no início também, que tinha um sistema que eu
reconheci como a agulha da bússola? É isso aqui. E aí, né, juntando uma coisa, um método aqui, uma imagem com a outra aqui, a gente tem esse sistema que na hora que eu vi, eu disse, cara, isso aqui é a agulha da bússola e isso aqui é uma bússola. E realmente funciona como uma bússola. Porque isso daqui, ó, parece um triângulo, nada a ver, um pedaço de papel com uns números dentro, com símbolos, mas cada elemento desse aqui tem uma explicação sobre o que é e o que causa o trauma biológico. É por isso que essa parte daqui ela se associa a qualquer uma dessas bússolas, né? Ela está associada ao conhecimento de todas as bússolas, porque todas essas relações aqui surgem de um trauma emocional, de um trauma biológico, que está explicado dentro desse conhecimento aqui. Quando o aluno aprende isso, e ele tem esse sistema lá no consultório dele, em cima da mesa dele, né? E ele olha para isso aqui, imediatamente ele lembra de cada conceito associado a isso. A gente precisa disso porque quando a gente está com o nosso cliente na nossa frente, a gente precisa explicar para ele essas coisas. E esses esquemas visuais, eles são extremamente eficientes quando a gente vai passar essa informação para o cliente. E aí, além de você baixar, né, o seu material, as suas bússolas, cada aula que contém elas tem uma espécie de manual de instruções de como você utilizar elas na sua avaliação. Ou seja, é um passo a passo mesmo. Depois, eu vou te ensinar como cada tecido do nosso corpo, né, não cada órgão, mas cada tecido, porque um órgão ele pode ter mais de um tecido. Uma parte do órgão pode reagir de forma completamente diferente de uma outra parte do órgão, né? E pode ter um conteúdo associado ao trauma também completamente diferente. Então não basta lembrar, saber, aprender, tal órgão é tal emoção. Isso não existe dentro das leis biológicas, certo? Não existe órgão associado à emoção, existe o tecido daquele órgão associado sim aí a um conflito, a um trauma biológico que a gente vai reconhecer, tá? E aí uma dessas bússolas, inclusive, te ensina também esse passo a passo de como cada tecido do nosso corpo reage ao trauma biológico. O método MAPAS, né, do biotrauma, que é a construção de um verdadeiro GPS do trauma, você vai aprender a identificar o significado dos sintomas físicos e emocionais do seu cliente. Nessa fase você já vai aprender manejos linguísticos, né, para você impactar o inconsciente e começar já daí a gerar transformações. Você não vai precisar terminar o curso para você começar a atender. A partir do método bússola, você já começa a colocar isso em prática no seu consultório. Eu te garanto que você, a partir do método bússola, já vai ter informação para você atuar dentro do consultório. Em outros cursos, como inclusive os que eu fiz, você aprende apenas a teoria. Nesse caso, basta você comprar um livro, estudar os manuais, aí você aprende, né? Aqui eu vou te ensinar como criar um raciocínio investigativo e como gerar provocações que levam seu cliente em direção à sensação de segurança novamente. A gente abre a caixa preta do trauma e descobre como as partes inconscientes estão reagindo. A gente desvenda a verdadeira intenção delas, associando o próximo passo que precisa ser dado em direção à sensação de segurança. E por último, o método reintegração somatobiológica. Essa é a fase de integração de todo o conhecimento adquirido, né? A gente vai juntar tudo que a gente aprendeu nos métodos anteriores com essa técnica de atendimento, associando tudo a um acesso gentil, a uma técnica de acesso gentil ao inconsciente corporal, completando o processo de transformar biotraumas em aprendizados transformadores. E sabe o que é mais legal? No início desse método, a gente vai acessar o seu mundo interno, descobrindo inseguranças, ansiedades e bloqueios que podem limitar a sua performance no consultório. Pois hoje eu tenho total convicção de que não adianta ter uma caixa de ferramentas lotada de técnicas se o seu principal recurso, que é a sua capacidade de exercer uma presença terapêutica de qualidade, não estiver presente. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeita, né, ou perfeito para ser um terapeuta. Eu estou dizendo que você pode ser perfeitamente imperfeita e conhecer os seus limites, as suas bordas e realizar atendimentos que transformam. Conhecer aquilo que te desafia. E em posse disso, saber diferenciar o que se move em você e o que se move no seu cliente. Eu chamo essa parte do curso de Seja Paciente, né? Porque você vai cuidar de você. E daí para frente, o nosso foco é no cliente de novo.
você vai aprender a levar o seu cliente para a energia da mudança, aquela energia que eu falei, né, quando a gente fez o exercício, que é conhecida como a energia do eu, e estando lá, você vai entrar em contato com as partes inconscientes através de um passo a passo que você vai aprender. Você vai usar uma das técnicas que utilizamos para extrair informações desse recurso sentido, que na reintegração a gente chama de o código da reintegração, que é uma forma de comunicação que a gente utiliza. Pense nisso como uma conversa a pelo menos 3 pessoas, onde toda a comunicação é feita entre o terapeuta, o cliente e as partes inconscientes do cliente, aquela que a gente vem falando. As informações sempre vão e vêm nesse sentido, nesse caminho, seguindo esse trajeto, indo e voltando. O terapeuta é uma espécie de guia que conduz o cliente no contato e comunicação com essa sabedoria inconsciente. E é como ouvir a história do trauma contada por quem realmente viveu esse biotrauma aí. E agora, né, que você entendeu as bases de um processo terapêutico bem sucedido, existe a chance de você querer aprender de forma mais intensa, se aprofundar mais nesse tema no meu curso. O curso de reintegração somatobiológica, a nossa formação, ela é 100% online, com acesso imediato, né, com as aulas gravadas, dentro de uma plataforma com login e senha enviados diretamente para o seu e-mail. Cada aula tem um espaço para você tirar suas dúvidas. Ficou com dúvida na aula? Coloca nesse espaço e eu vou te responder. Você vai ter acesso também a mais material de apoio, né, em PDF, além das aulas em vídeo. Você vai ter também um suporte que foi avaliado pelos nossos alunos com 5 estrelas, caso você precise de ajuda, né, em qualquer fase desse processo. E ao final do curso, e aí que vem um grande benefício, né, dessa formação, você vai receber não um certificado, você recebe 3 certificados. Você vai receber um certificado de cada método que você for concluindo. E aí eu sei que agora você pode estar pensando, né, que não vai ter tempo para assistir as aulas, mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso cérebro ele só retém mais ou menos 40 a 60 minutos de conteúdo a cada vez que você senta para assistir a aula. Né? Cada turno que você senta lá para assistir a aula, você vai reter uma média de 40 a 60 minutos. Isso quer dizer que se você reservar 40 minutos por dia, já é mais do que suficiente para você chegar lá. Agora, esquece aquela história de que curso online você assiste a hora que quer. Que sempre está disponível em qualquer hora, em qualquer lugar que você quiser você vai assistir. É verdade, isso tudo é verdade. Mas quando, né, você pensa assim, né, se você pensar assim, é provável que você vá deixando para lá. Esse pensamento está muito mais associado a papo de quem só quer te vender o curso, tá? Eu não quero que você entre pensando assim. Existe uma forma super tranquila de concluir, de fazer qualquer curso, e pensar desse jeito é o jeito completamente errado de entrar em qualquer formação. Esse é um erro que eu não quero que você cometa em nenhum curso. Planejamento é a chave do sucesso. Como eu falei, não precisa de muito tempo por dia. Faça um planejamento semanal tranquilo e contínuo. Combinado? Você pode estar achando também que não consegue por algum motivo. E foi pensando nisso que eu me esforcei para criar um curso que fosse um passo a passo que você vai seguindo e as peças vão se encaixando. Todo pássaro, quando começa a voar, quando vai dar os seus primeiros passos, né, no voo, nos seus primeiros voos, a sua primeira vez, eles sempre encontram uma grande resistência, a resistência do vento. E eles continuam tentando e reclamando. Vamos dizer que, imagina um pássaro aí, fazendo suas primeiras tentativas de voo. E toda vez que ele vai voar, o vento joga ele para um lado, joga ele para o outro, ele não consegue estabilizar o voo. E aí ele reclama, porém ele continua tentando. Até que chega uma hora que ele descobre que é a própria resistência do vento que torna possível o voo. Percebeu? Você pode também pensar que só consegue aprender no presencial. E eu posso te garantir, através dos próprios alunos, que o formato online foi muito mais aproveitado por eles. As primeiras turmas foram presenciais. E quando eu lancei o curso online, muitos alunos do presencial se inscreveram novamente e no final disseram que o online tornou o aprendizado muito mais consistente. Principalmente porque eles podiam reassistir as aulas sempre que as dúvidas nos atendimentos surgiam. E aí eu falei, ai, professor, eu preciso fazer esse curso, ele é em Salvador, eu vou montar o curso, é presencial 2 finais de semana. Eu falei, eu vou. E a gente se programou, na época, eu e mais 3 colegas, para a gente fazer esse curso de Dazé em Salvador, assim, já pensando até curtir Salvador e o curso. Quando deu a pandemia,
foi quando não teve, e ele fez uma plataforma que eu achei bem melhor, porque a gente teve contato com o Dazé em vez de 2 finais de semana, o ano todo. Gente, ele deu aula pra gente até o dia 23 de dezembro. Eu falei, eu não tô acreditando, nas vésperas do Natal, e a gente lá tudo feliz, porque a gente estava concluindo o curso de Germânica, né, naquela data, final do ano, todo mundo já no clima de Natal, e todo mundo com sede de aprender mais ainda. Esse método se difere dos métodos convencionais por ser preciso. É como ter um GPS que mostra exatamente onde está a causa emocional dos sintomas físicos e emocionais. E não é igual a nenhum outro curso que ensina as leis biológicas. O que eu ensino aqui, você não vai aprender em nenhum outro lugar. Isso quer dizer que esse curso tem tudo o que você precisa para trabalhar com biotraumas e leis biológicas. Você não vai precisar fazer vários cursos para começar a atender ou para se tornar ainda mais competente no que você já faz. Além disso, se orientar por um sistema que reduz a quantidade de sessões necessárias, principalmente por evitar perdas de tempo e recursos, torna a sessão mais valorizada e o tratamento mais barato para o cliente. Você se torna um profissional preciso e reconhecido por gerar melhores resultados no menor tempo de tratamento e em menor número de sessões, identificando a causa na primeira sessão e resolvendo o sintoma do cliente em 3 a 5 sessões. Resumindo, é um método completo de atendimento que vai te guiar desde a avaliação até a aplicação profissional no seu consultório, mesmo que você comece do zero. E além disso, eu separei alguns bônus para acelerar o seu aprendizado. Você vai ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde você poderá tirar dúvidas com os colegas, fazer network e trocar experiências sobre a reintegração. É uma vantagem incrível ter esse recurso e estar sempre apoiado durante todo o aprendizado. Você também terá acesso a 3 módulos bônus, com aulas complementares ao aprendizado sobre linguagem terapêutica e biotrauma. Percebeu que você nunca vai estar sozinho durante seu aprendizado? Então, se você quer entrar nessa turma e ter acesso a um método que vai te proporcionar viver de terapia, transformando a vida dos clientes, clica no botão abaixo. E descubra como desvendar a origem emocional dos sintomas na primeira sessão e resolver em 3 a 5 sessões com um acesso gentil às memórias corporais dos biotraumas. Seu investimento total hoje na formação completa para terapeutas da medicina germânica, incluindo a formação nos métodos Bússola das Leis Biológicas, Mapas do Biotrauma e Reintegração Somatobiológica, mas todos os bônus, é de R$ 1.497 por apenas 12 parcelas de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Você só precisa de um único atendimento por mês para pagar 3 parcelas ou mais. Aqui o que vai acontecer assim que você clicar no botão Fazer inscrição abaixo desse vídeo. Primeiro, você vai ser levado para a nossa página de checkout e compra 100% segura, que se parece com isso aqui. E aí, depois que você preencher os seus dados, os dados de pagamento e a sua compra for concluída, você vai receber 2 e-mails. Um e-mail da Hotmart com os seus dados de pagamento e um e-mail da Escola de Autocura com os seus dados de login e senha. E aí, depois disso, você vai ter acesso à sua área de membros 100% segura, que se parece com isso aqui. E pronto! É simples assim mesmo. Eu quero que você experimente a metodologia de reintegração somatobiológica com risco zero por até 15 dias. Se você vê que não é para você, né, essa formação, ou se você não ficar total ou completamente impressionado ou satisfeito com o material, ou mesmo se você não gostar do meu sotaque ou do meu entusiasmo, sem problema. Eu vou reembolsar você 100%, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Lembre-se, não saber a causa real dos sintomas do seu cliente e nem como acessá-la e desbloqueá-la te afasta do sucesso e reconhecimento. No entanto, tudo isso pode ser evitado começando hoje, simplesmente aplicando os princípios passo a passo que você encontra na formação completa para terapeutas da medicina germânica. Imagine o sentimento de finalmente ter achado a resposta que você tanto procurou, na medida que você vai dando cada passo em direção à sua liberdade, gerando resultados reais e mudando a vida de seus clientes. Você acorda completamente empolgado e energizado para dar o próximo passo. Você se sente mais confiante do que nunca. Confiante de que finalmente chegou o seu momento, a sua hora. Você vê e sente na pele cada vez que você conduz um cliente para a sua tão sonhada autocura acontecendo hoje. Você está finalmente sentindo e vivendo o sucesso que você merece. Combinado? Meu muito obrigado por você ter assistido essa apresentação até aqui e eu espero te ver lá do outro lado na comunidade dos reintegradores. Um abraço.